Olá pessoal, então vamos aqui ao tutorial, de como fazer buraco ou furo sem usar boolean. Bom, primeira coisa, aqui com o Blender aberto, a gente vai apertar Shift A, tá bom? E eu vou criar aqui um plano para esse tutorial, mas isso aqui vale para qualquer coisa. Então apertando Tab, a gente vai entrar em modo de edição, aparece aqui Edit Mode. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou vir em Subdivide, que vai subdividir a malha. Eu vou fazer isso algumas vezes para eu ter espaço de malha suficiente para mostrar o que eu quero para vocês, tá bom? Então, quando ela está nesse nível aqui, tá? A gente vai selecionar aqui as faces do meio, apertei o 3 do teclado, pode clicar aqui também para entrar no modo de faces, vou segurar o Shift e vou selecionar aqui as 4 faces que eu quero deletar. Vou apertar o X e escolher aqui faces para deletar. Aí a gente vai vir aqui no Edit, Preferences, Add-ons, e eu vou procurar aqui por Loop Tools. Se já tiver ativado, ótimo, se não, ativem, tá? Que a gente vai utilizar. Agora eu vou apertar o 2, ou clicar aqui em cima nesse ícone, que é para selecionar as nossas edges, ou arestas. Segurando o Alt, eu vou clicar numa aresta aqui, e vai selecionar todo o meu loop. Uma vez que o meu loop está selecionado, o loop é quando você seleciona uma aresta que está conectada de forma circular com outras, a forma isso aqui que a gente chama de loop. Tá? Eu vou clicar com o botão direito, vou vir em Loop Tools, que a gente ativou, e vou botar Circle, por exemplo, que é o que eu quero, que é um circular. Tá? Então, uma vez que eu tenha isso, vocês reparem que eu tenho que ter pelo menos 8 vértices, pode ser 8, 16, 32, mas múltiplos de 8, para gerar uma forma redonda correta. Tá? E aqui eu tenho o nosso furo. Agora, apertando o Tab para sair do modo de edição e voltando ao Object Mode, se eu adicionar aqui o modificador Subdivision Surface, por exemplo, a gente vê que fica redondinho, certo? Mas para garantir, quando a gente usa esse modificador, é sempre bom quando a gente tem uma forma definida, a gente dá um pequeno extrude, que aperta a letra E, e dar um pequeno extrude com a letra E e jogar para o meio só para manter essa forma, caso eu vá mexer aqui em volta, a gente não perder o nosso círculo, tá bom? Então aqui a gente tem nosso furo, vocês podem ver, sem precisar do boolean. Eu poderia pegar aqui, nesse caso eu vou selecionar as faces aqui, segurando o Alt, aqui eu vou selecionar as faces. Tá? E aí se eu der um extrude para cima, aqui eu vou ter um cano, por exemplo. Se eu apertar o Ctrl R para inserir um Edge Loop aqui, lembrando, se eu desativar aqui a gente vai ver, eu tenho duas arestas próximas, vai me ajudando a manter a forma, Então eu poderia botar até um aqui e diminuir um pouco esse. Vamos adicionar de volta o nosso modificador, Aliás, quando a gente está fazendo formas mais redondas, você pode clicar com o botão direito no objeto, no Object Mode, e vir em Shade Smooth, Então aqui vocês reparem que está a parte de cima está pedindo mais Edge Loops. A gente insere mais um aqui e mais um aqui, e ele vai começar a dar essa definição. Pode inserir do lado de dentro um também, puxar para cima. Pode inserir um do lado de dentro também aqui, puxar para cima. Pode inserir um do lado de dentro também, puxar aqui para cima. Eu desativei aqui a visão do modificador para ver melhor, e a gente vai dando definição à nossa forma. Você repare que eu também não usei bevel, eu adicionei manualmente esses loops para não adicionar loops na vertical que eu não queria, que o bevel poderia causar. Aqui eu tenho um cano, um furo, sem precisar usar o boolean, então a gente não precisa consertar a malha. Além disso, você às vezes quer essa forma redonda no meio, mas você quer uma topologia mais simples do lado de fora, Então o que a gente vai fazer aqui eu vou deletar as faces em volta da minha ilha principal, que é esse quadradinho com um círculo no meio, tá bom? Vou desativar o modificador por enquanto para facilitar a vista. E aqui, cada lado, desse cubo, digamos assim, tem 4 arestas, mas a gente quer que ele tenha menos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar, vou selecionar no caso as 4 aqui, para esticar-las simultaneamente, fazer tipo essa estrela.
para ajudar a gente a visualizar como que eu posso, né, diminuir isso. Daqui eu vou selecionar pelos lados aqui, vou fazer um extrude, puxar para cá, pode fazer dos dois lados ao mesmo tempo. Apertei 1 para ir para o modo de vértice, selecionei aqui o primeiro vértice que eu quero, o último, vou apertar o M de Merge, de Maria, vou botar para o último, porque eu quero, né, para cá. Se eu tivesse selecionado ao contrário, eu iria no At First, que é para o primeiro, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, tá? M, At Last. Lembrando de usar a setinha verde, né, que a gente ativa aqui no Gizmo para a gente mexer sem estar indo para cima ou para baixo, né? Também pode apertar o 7 do teclado para ver só por cima, pode ficar mais fácil. Selecionei o primeiro, selecionei o último, M at last. Estou pressionando aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu também vou mostrar para vocês no final como é que faz para ficar tudo reto. Eu só faço isso dos dois lados. Em cima e embaixo eu não vou precisar, porque como eu já criei esse cubo, quando eu puxar aqui, ó, vou até já fazer os dois ao mesmo tempo aqui. Embaixo a mesma coisa, vou puxar para baixo. Vocês conseguem visualizar o quadrado aqui no meio, certo? Então selecionando aqui as arestas com o 2, eu seleciono uma de um lado, uma do outro e aperto F de face. Faço a mesma coisa aqui. Em cima a mesma coisa, tá? Aí a gente vai ficar nessa forma aqui, só que essa forma ainda tem esses quadrados, ainda dá pra gente melhorar isso. Até que a gente pode deixar isso com menos faces ainda, né? E aí, quando a gente chegar nessa forma aqui, tá? Eu tenho uma definição boa e aqui eu tenho só duas arestas saindo ao invés de uma, né? Para deixar mais organizado, eu posso selecionar esses aqui, por exemplo, essas arestas, apertar SY, que é a minha seta verde, 0 e dar Enter. Eles vão ficar alinhados. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com o X, né? SY0, então a gente vai ter certeza que esses estão... Vai ter certeza que esses vértices estão alinhados, que está retinho aqui, e que a gente consegue manter uma forma legal. Quem quiser reduzir mais ainda, mas aí você pode ter alguma perda, você pode vir aqui, selecionar esses três, por exemplo, tá? M de Merge ao centro e deletar aqui essas duas faces, né? Vamos fazer isso de todos os lados. Selecionou aqui e deletou. Deleta essas, deleta essas. E aqui a gente continua tendo... Posso ter esquecido alguma coisa. Ah, tem uma face escondida aqui, talvez. Bom, se a gente não está vendo alguma coisa que pode estar grudada, a gente apertar o M by Distance, a gente vai dar Merge em algum vértice que possa estar duplicado ou muito colado com o outro. Agora, quando eu aplicar o Subdivision, a gente vê tudo retinho. Aqui. Eu tenho meu cano no meio e na saída eu tenho só 2 vértices ao invés de 4 para cada lado. E, né, mantendo uma topologia correta, mantendo a forma que a gente quer, sem usar boolean, de forma fácil. Né, então a gente tem isso aqui. Daqui você poderia, né, se quiser, selecionar a ilha toda aqui, dar um extrude para fora um pouquinho. Né, e a gente pode ajustar a forma, quanto a gente quer de edge mais próximo ou mais longe do nosso círculo ali do meio. E aqui eu poderia conectar com outras formas de hard surface, né, ou no meio de uma armadura, o que for, né, o céu limite. Do outro lado também, né, a gente tem o inverso, se quiser ver como é que fica, né. Isso aqui a gente pode fechar, pode ajeitar, mas não tem nenhum problema de topologia, a gente tem só quads, né, só quadrados sem triângulos. Então é isso, espero que seja útil, que seja construtivo para vocês. Qualquer crítica, observação é bem-vinda.